Eu gostaria agora de chamar à mesa o Marco, Marco Milani, que é o coordenador deste evento, deste 20º INLIP, e ele vai chamar o Dr. Nubor Fakhouri, para que vocês, aqueles que não o conhecem, por favor, Dr. Nubor. Então, o Dr. Nubor Fakhouri é um proeminente neurologista e neurocirurgião que se destacou na área de neurociência e do espiritismo, tendo sido professor titular da Unicamp, diretor do Instituto do Cérebro de Campinas e autor de livros sobre a relação entre cérebro, mente e espiritualidade. Ele foi pioneiro no Brasil na criação do primeiro curso de pós-graduação sobre cérebro e mente, com enfoque espiritualista, e conduziu pesquisas sobre neurociência aplicada à mediunidade. Dr. Nubor, prazer em tê-lo aqui conosco, nosso 20º INLIP, Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, e o Marco conversará um pouquinho contigo. Por favor, Marco. Obrigado, Pedro. Na verdade, é uma honra para a gente, né, pela Liga dos Pesquisadores, ter o Dr. Nubor aqui. De novo, né, também foi o professor titular da Unicamp, né, e teve um trabalho muito rico na área acadêmica e na pesquisa espírita, né, e eu falei para ele agora há pouco, eu continuo seguindo o professor Nubor, né, nas redes sociais, e para mim é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, e vou passar a palavra a ele para as palavras, né, necessariamente, que ele pode nos dirigir. É o inverso, eu que sigo o Marcos nas redes sociais, pelo preciosismo dos textos dele. É impecável, é um kardecista que a gente costuma dizer de raiz. E ele me convidando para falar, não sei se vocês depois vão se arrepender disso, porque eu não gosto de falar de mim, eu gosto de contar causo. Eu tive o prazer de conviver com Chico Xavier muito de perto, porque meu pai quem fez a casa onde ele foi morar. E aí, na casa, 1, 2, 3 pessoas no máximo, tão perto como estou eu com o Marco aqui, eu perguntei para ele, ô Chico, do outro lado tem hospício? Porque eu sou neurologista, a gente sabe que se cair o avião, arrebenta tudo. Mas espírito não quebra a perna, não quebra a cabeça, mas o louco vai morrer louco. Cuidado com a perturbação que atormenta a mente. Vez por outra, chega alguém no meu consultório e pergunta se eu dei o diagnóstico de Alzheimer. E eu falo, você sabe qual foi o primeiro sintoma que o Alzheimer descreveu numa mulher de 56 anos? Ciúme. Tem nada a ver com a memória, cuidar dessas mulheres ciumentas aí. Então, foi o ciúme que inaugurou o Alzheimer. E o Chico, então, me pergunta, qual é a pior doença que existe? Eu disse, câncer. Mas quando você morrer, o câncer morre junto. E lá do outro lado, nos hospitais psiquiátricos, está assim de espíritas. Ô Chico, você está me assustando, me esclarece isso aí. Meu filho, você vai perceber que daqui a gente leva uma coisa muito séria, as nossas culpas. Elas são suas, elas não desaparecem quando você desencarna. Mas que culpa é esta, Chico? Posso te revelar a pior culpa que atormenta os espíritas? Me conta o que é. A culpa de ter perdido o tempo. Então, vejam bem, eu tive esse prazer de passar por essa encarnação. Silvio Chibene me conhece lá das décadas de 80, mas eu me formei em 64 e completei, então, 60 anos de medicina sem tirar férias. E agora, com esse tal de WhatsApp, não dá para descansar nem de noite para responder as perguntas. Vocês sabem disto.
E uma outra coisa interessante que, na minha clientela, eu tive o cuidado de contar bem baixinho para o Marcos, que nunca acreditei em computador. Então, eu ainda tenho prontuários. São 240 mil pacientes. E esses pacientes trouxeram uma fortuna de informações para mim. O pai leva a filha com 5 para 6 anos e disse para mim: doutor, o senhor mesmo pergunta para ela o que está acontecendo com ela. Eu pus a menina sentada na minha frente e eu disse: conta para mim o que é que está acontecendo. Doutor, é assim, eu levanto para ir para aquela outra cadeira. Eu vou, mas meu corpo não vai. Então, não sei como resolver isto. Uma outra de 7 anos veio de Bauru e disse para a mãe dela: posso contar para o doutor Núbaro? Não, menina, isso é bobagem, eu não acredito nisso. Aí é que eu fico interessado. Então ela diz assim para mim: doutor, eu assento depois do almoço para ver televisão. De repente eu estou fora do meu corpo. E o que você faz? Eu vou lá na televisão para ver se o corpo vai junto. Aí uma italiana, mora ali perto do shopping Guatemi, diz: doutor, assim que eu vim para o Brasil, não sei o que acontece aqui, a gente escuta umas coisas estranhas e de repente à noite eu me vejo fora do corpo. Agarro no pijama do meu marido e não adianta nada, a gente sai. E eu perguntei para ela: quando você sai, a luz está apagada, está escuro? Não, doutor, é por onde a gente anda, vai clareando. Curioso isto, né? E parece que a gente não troca os passos. Uma vez eu vi, parecia que eu tinha deixado a luz acesa, porque do lado de fora da janela eu via com mais nitidez. Alguma vez você já saiu de dentro da sua casa? Nem pensa, doutor, porque assim que a gente pensa, eu estava no telhado. O que uma velha dessa está fazendo no telhado? E voltei correndo, o coração disparado. Eu vou fazer um teste para você estar falando verdade ou mentindo. Que teste, doutor? Eu vou levar um martelo de reflexo meu, esconder na sua casa e você vai à noite tentar achar onde eu pus. Doutor, eu passei uma hora aperto. Meu esposo italiano, a empresa chamou ele na Itália, eu fiquei sozinha, perdi minha aliança e comecei a procurar. Não achei, falei, quem sabe à noite eu acabo descobrindo. Não é a mesma coisa, doutor, não sei como explicar. A gente está em casa, está vendo os móveis, está vendo que é aquele ambiente onde eu moro, mas a percepção das coisas, eu não consigo ver que gaveta que é que pode estar esta aliança. Alguém da sua família sabe? Contei para o meu filho, que é estudante de engenharia na Unicamp. Ele falou para mim, vai lá no meu quarto. Quando eu fui, ele estava vindo, andando no quarto. Levei o maior susto, porque ele é sonâmbulo, então não sabia se é o corpo ou a alma dele que vinha vindo. Voltei correndo para o meu corpo. E uma outra jovem, lá pelos seus 19 anos, passou na faculdade de odontologia em Araras. E ela tinha contado para a mãe que estava assustadíssima, a família católica, e ela estava vendo no clube, em volta da piscina, 3 jovens andavam com a maior naturalidade, com a expressão de pessoas normais. Não era aquelas sombras que sai desenhado no Facebook, não é nada daquilo. Ver espírito é ver gente mesmo. E o curioso, vocês vão me permitir isso, porque é um diálogo que eu tenho que traduzir com fidelidade. Um dos espíritos que ela via era um rapazinho pretinho. Eu cá comigo pergunto, o povo fica falando que preto tem alma branca? Então eu nunca pensei que existia espírito preto, isso brincando com ela para tirar a atenção, não é? Aí ela diz, doutor, me contaram que ele era um rapazinho que lidava com a piscina e morreu lá no clube. Então aí me assustei mais. E a coisa continua assustadora, que quando a mãe alugou o apartamento em Araras,
ela ficou sozinha. E levantava de manhã para tomar café, 2, 3 moços na sala de jantar, no sofá. Que eu vou fazer com esses 2 aí, com esses 3 aí que aparecem? E por que você veio hoje falar comigo, não consultou alguém lá em Arara? A mãe dela quem disse, doutor, ela agora quando vai tomar banho, eles entram lá no banheiro e no chuveiro com ela. Ai meu Deus, e agora? Eu disse, não vão vê-la. Porque é uma questão de sintonia, é como você ligar o canal na Bandeirantes, na Globo. Se você estiver sintonizada num padrão vibratório, no nível deles, eles verão. Mas se você tem suas orações, seu padrão oral, seu estilo de vida, não há esse contato direto entre eles e você. Lembro muito bem de uma pergunta que eu fiz ao Chico. Como ficam os espíritos na minha sala de consulta? Sou o único médico que deixa portas abertas e lugar para eles assentarem. Ele me disse assim, é como nas páginas de um livro. Tem gente numa, na outra e noutra, e conforme o assunto que você fala, conforme a atração que você faz, conforme a sintonia que você produz, aquele determinado espírito, aquele grupo te ouvirá e verá o que está acontecendo ali. Caso contrário, eles não participam. Eu vou pedir licença ao Marcos por ter até abordado dessa maneira, que hoje, emocionalmente, com muito carinho, veio comigo a minha primeira bisneta. Já estou no 6º bisneto pela idade. É Elisa. Nunca entrou num centro espírita. Família de pai, mãe e avós maternos católicos chegaram até a ameaçar que ela vai para o inferno, porque está vindo no centro espírita. Então eu prometi para ela, fique calma, eu vou lhe contar umas coisas para você ter certeza que existe o outro lado da vida. Muito obrigado, Marcos.